ahora no sé cómo la palabra acá. Buenas noches. Quero agradecer por ser invitado a hacer estes comentários pelo informe. Eu quero pedir permisso para ler alguns comentários, porque eu não falo muito espanhol, muito menos portunhol. Então, eu me sinto um pouco mais seguro se eu leio assim. Então, pode parecer cansativo, mas espero que possamos hacer um debate. Bueno, eu coloquei acá no princípio de local, ¿sí? Su propósito es abordar la descripción y análisis de cambio agrario en la crítica multidimensional, estimulando la reflexión sobre el conjunto de la sociedad agraria uruguaya. Bueno, creo que el primer elemento a destacar es la presencia de un grupo de investigación y acción que entienda que hay un problema agrario en el campo uruguayo. Tomo esto como um ponto de partida que é fundamental para posicionar-se em um mundo atual. Isto se deve a que existe um pensamento ou uma lógica hegemônica que compreende e reproduz práticas de que não há problema a se resolver em campo, pois as relações técnicas e as relações de produção capitalistas resolvem ou podem resolver os problemas da humanidade. Sim? Isto, sem querer, é uma posição de que não quer entender que há um problema a se enfrentar. Né? Então, se cria um discurso, né, de que o agro e que o capital vão se resolver todos os problemas da humanidade. Né? Porém, o boletim mostra que, por exemplo, o problema da fome no mundo, nesse discurso, é simplesmente uma questão de aumentar a produção e da área de produção de alimentos. Mas não é um problema de desigualdade, de concentração, de centralização. Sim? E que a pobreza, mas não temos um entendimento que a pobreza é uma questão de construção social. O boletim mostra, a partir de 2022, pelo Fundo de População da ONU, que o planeta tem 8 milhões de habitantes, né? Dos quais 828 foram afetados pelo desastre, e 258 milhões de pessoas estão em alto nível de insegurança alimentar aguda e requerem assistência urgente. Sim? Porém, ainda há um discurso que isso se resolve aumentando e avançando o uso das técnicas e das tecnologias supermodernas. Resolveria o problema da produção e da relação desses custos. Mas não relaciona isso com o aumento do desemprego, da informalidade e, em consequência, da necessidade de políticas públicas sociais de inclusão e seguridade. Assim, a informação nos mostra elementos que conformam a construção, tanto do momento econômico, geopolítico, ambiental, como também a construção do pensamento. Desde a terra, o trabalho e os movimentos sociais, podemos compreender os problemas e as contradições nas estruturas do mundo atual, e apontar e fortalecer as resistências e ou as experiências e práticas contra-hegemônicas. Né? Portanto, o conteúdo desse informativo tem um potencial explicativo e interpretativo relacionado à realidade agrária uruguaia. Como já foi dito, foram elencadas cinco dimensões, né? A terra, trabalho, emprego, capital, constante, mercancia de produtos agrícolas, movimentos socioterritoriais. Né? Eu quero colocar para pensarmos que, primeiro, parabenizar o grupo pelo procedimento metodológico, né, na construção de boletim. Não é fácil usar muitos dados públicos oficiais. Né? Por mais que sabemos os riscos dos dados oficiais, seja por sua sobreestimação ou por sua subnotificação, né?
são dados oficiais dos estados que necessitam ser sistematizados, né? Isso é extremamente rico porque revela um rigor metodológico e a necessidade de ampliar pressupostos para que agências de financiamento possam transportar mais investigações, mais inversões de recursos para a universidade, criar uma visibilidade, assim como também fortalecer a aliança com os movimentos e organizações sociais, porque, como foi dito, é a primeira vez que se hace uma pesquisa e que possamos identificar minimamente com todos os problemas, de fazer uma pesquisa, uma investigação a partir da mídia, da internet, dos meios de comunicação, mas elas, na primeira, não há outra, né? Sabemos que a dificuldade que se tem de fazer investigações sem recursos, sem dinheiro, sem políticas, né? E com ainda mais um tema que não há muitas pessoas que se despertam para investigar, sim? Então, essa é a única ferramenta que se tem, né, agora para que possamos compreender ou identificar as possíveis práticas de contra-hegemônicas e de alternativas a esse processo. Eu pude somar acá que se utilizaram mais de 15 fontes secundárias procedentes de organismos públicos e de algumas entidades sociais. Note-se que, ao usar os dados oficiais, é um processo de fortalecimento tanto do Estado como também da universidade, porque nós outros no Brasil passamos por um processo com Bolsonaro de desmantelamento da universidade e dos órgãos públicos estatais, sim? O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Brasil, foi desmantelado, né? Todos os documentos, processos, dados sobre os assentamentos rurais, sobre produção e agricultura familiar foram perdidas. Não se há um momento agora de reconstrução de todas as políticas e todas as informações. Então, se há um documento como informativo, para que possamos ter uma sistematização, isso tem que ser valorizado, sim? Bueno, aqui também coloco alguns pontos que merecemos destacar, né? Com relação à análise realizada da geopolítica global para compreender problemas locais, né? Um ano que foi marcado por câmbios geopolíticos, né? Em torno da guerra, com relação também à emergência climática, né? Então, todos esses acontecimentos profundizam as posições em torno da construção de um mundo multipolar. Em definitiva, estamos em um reordenamento de blocos, um desacoplamento seletivo, né, do mundo unipolar, que se construiu em torno do neoliberalismo e globalização nas últimas décadas, né? Estas são palavras retiradas, extraídas do boletim. Bueno, a saída para o capital, a trasladar suas crises, é dizer que a crise é de Covid, que a crise é da sanitária global, mas não é mas é uma crise civilizatória que se baseia em um caminho destrutivo do modelo capitalista. Então, não é uma crise somente de Covid ou de pandemia, é uma crise de capital. Estamos vivendo uma crise de capital e todo esse reordenamento financeiro, tecnológico, sanitário, em todas as dimensões e formas, são para que o capital se reinvente e se recrie, né? Sobretudo, todo a custo das explotações, a exploração das riquezas naturais e humanas, né? Então, quem está interessado nesse contexto e aonde vai essa riqueza? O boletim apresenta dados interessantes que nos permitem mapear e rastrear os caminhos do saqueio contra a existência da vida, quando vemos um fortalecimento generalizado do valor do dólar a nível mundial, o crescimento do comércio mundial de mercancias aumentou em 12%,
As exportações no Uruguai cresceram em 16,5%, registrando o máximo histórico. No mercado de terras no Uruguai, há um crescimento do aumento do preço de superfície e também do maior registro da compra pela terra. Não? E acá, eu acho que temos que fazer uma reflexão, porque quais são os processos que o capital se apropria dessas terras. Sim? No Brasil, temos uma reflexão sobre dois processos. É um processo que denominamos de territorialização do capital. Quando o capital compra as terras, né, porque necessita expandir sua produção, não de alimentos, mas de commodities. E para se expandir, tienes que retirar alguém do lugar, alguma pessoa das cidades. Né? Então, ele se apropria, se territorializa e ali se tem o controle da terra. Sim? Mas também há um outro mecanismo que há ligações com um ponto estabelecido em boletim, que podemos compreender que é a monopolização do território pelo capital. E quer dizer que o capital não compra as terras, mas arrenda, o processo de arrendamento, ele se apropria sem tirar as pessoas do lugar. Esse é um processo que cambia também o processo de modo de pensar na agricultura, porque muitos produtores também começam a cambiar seu modo de pensar, né? Mas esses dois processos temos que ter em conta também que é um processo que pode ser de avanço do desenvolvimento capitalista em campo, mas também um processo, conscientemente ou não, de resistência das pessoas que fazem os arrendimentos, porque se não conseguem se manter em campo, né, podem perder suas terras. No Brasil há muito isso, de que as empresas chegam em uma propriedade familiares e não querem suas terras. Eles somente produziram sobre as terras, né? Traído a renda da terra, né? Mas as pessoas, por não terem políticas públicas de sobrevivência, acabam vendendo, dando a renda da terra, do capital, mas não perdem suas terras. Então, temos que observar e pensar isso, digo isso por conta de um elemento que se tem indicado, que me chamou muita atenção no boletim, que é a construção da Lei 11.029, que flexibiliza a obrigação dos colonos de viver e trabalhar diretamente em las edificações e o desmantelamento de umas 58.000 hectares. Né? Isso quer dizer, né, que o Estado está flexibilizando para que o capital possa adentrar as propriedades menores. Sim? Então, no Brasil, isso também é o mesmo processo que está acontecendo. Né? Porém, no governo Bolsonaro, se teve uma lei que se entrega os títulos das propriedades para os campesinos. Isto é uma armadilha, porque muitos camponeses nunca tiveram o título de propriedade, porque sempre trabalharam de terceiros, né? Sempre trabalharam de uma forma precária, e agora podem ter seu título, mas a armadilha é que, quando o Estado entrega os títulos de propriedade, retira todas as políticas públicas para as famílias, né? E ao ter isso, o capital entra nessas terras. Então, eu creio que alguns pontos do boletim são muito importantes para se pensar nesse processo também de se cultivar uma mentalidade de que eu puedo flexibilizar, né? Não necessito ficar todo o tempo na minha propriedade, eu posso arrendar, né? Mas isso é uma estratégia que aos poucos se vai tentando expropriar de uma forma sutil dos campesinos. Bueno, entonces, para acá. Também teremos um aumento de capital constante de maquinaria e insumos relacionados à inversão estrangeira. Sim?
o aumento da produção, das exportações dos setores agrícolas, né? Também podemos ver um aumento da compra de fertilizantes e insumos no registro e registra um incremento substancial de fertilizantes. Ou seja, são alimentos que são punidos em informe que nos mostram que o capital, que o capital não está em crise, ele está tentando criar forças para conquistar mais espaços e condições materiais e imateriais para a sua reprodução, né? Enquanto isso, na perspectiva de que este caminho de capital para se recriar, também se constrói um caminho para da sua destruição, com o desmantelamento do Estado, das políticas sociais, da noção de soberania alimentar e territorial. Vejam, a quem interessa esse contexto? E de onde vai essa riqueza que deixa seu caminho enormes custos sociais e ambientais? Tomamos como referência o Uruguai, né? As exportações se baseiam no setor primário, né? Porém, há muitas exportações dirigidas somente a satisfazer as necessidades básicas da população, né? Há um aumento do salário real, pero a participação da configuração do PIB é concentrada e centralizada. Há um crescimento dos salários submergidos, porém, há um crescimento do salário, mas também há um crescimento dos salários submergidos, intensificando a invisibilidade do trabalho dos jovens e das mulheres, né? Mostrando assim a intensificação de uma sociedade baseada no patriarcado e na hierarquia. Isso mostra os dados, principalmente com os jovens residentes no interior das mulheres, que são os setores mais afetados, né? Doméstico, rural e comércio. Também o informativo apresenta na primeira dados sobre a insegurança alimentar, não é? Que é muito interessante, né? Que mostram cifras que merecem ser destacadas, como uma insegurança alimentar severa de 13%, né? A se olhar quais são os locais que se colocaram, centralizaram os processos de inseguridade, e se possamos avaliar também e relacionar com o processo onde o capital está com maior produção de grãos, de agricultura secano, ou de ganaderia, vemos que o capital está expropriando, e não só expropriando, mas também criando condições de segurança alimentar, né? Então, olhar o território com os dados é fundamental para isso. Não são dados isolados que, em alguns lugares, que se foi posto como Artigas, Taquarimbó, Ribeira, né? Que são um problema de insegurança alimentar. Porque também são os locais que se tem compra de terra, expansão de ganado, né? E também de grama. Então, essas situações têm que ser também observadas. Bueno, também se vale a pena pensar, se apresenta um aumento nos casos de informalidade do setor agrícola, que se vai também refletir no processo de seguridade. Então, desse período, por outro lado, há muitas cifras baixas que se mantêm com relação aos contribuintes rurais. E, então, tudo isso há que se pensar num processo de avanço do desenvolvimento capitalista em campo e, assim, uma maior fragilização das pessoas e destruição da natureza em campo. Então, esse boletim aporta elementos reais para se fazer reflexões sobre isso. Bueno, então, temos um caminho que o capital se está crescendo em todos os sentidos diários, de avanço do capital, das condições de avanço do dólar, de tudo mais, né? Porém, há um caminho também de destruição, né? Um caminho destrutivo do capital que se foi mostrado. O que se pode fazer? Então, creio que nesse ano, o boletim traz uma perspectiva de que, bom, não se há caminho, então, não, mas
Então, e o que hace os movimentos das organizações sociais, né? Então, é importante fazer um registro, como você teve agora, com relação aos movimentos socioterritoriais, ser socioterritoriais e seu vínculo com as empresas públicas, com as políticas públicas, né? Porque sabemos que se há resistência, se há práticas contrárias, se há alternativas, mas não podemos sistematizá-las. Como fazer a sistematização para além de estudos de casos, né? Então, este projeto de investigação em parceria com 12 países da América Latina e Caribe é para mostrar, né, que com todos os problemas da origem da informação, porque também é a mídia corporativa também, trabalhamos com algoritmo, não? Então, tudo que está na internet se transforma em algoritmo para podermos transformar em informações. Porém, podemos ao menos mostrar que há sim resistência, há sim manifestações, há sim movimento. Por exemplo, se não tivesse esse boletim com avaliação do ano 2022, não tínhamos uma informação de que foram coletadas 342 notícias sobre ações de movimentos sociais. E também não tínhamos um registro de que havia cerca de 13 movimentos de organizações socioterritoriais que quiseram fazer algum tipo de ação no território uruguaio. Não se teria lá informações, né? Então, é necessário criar uma ofensiva também para se criar um discurso, para se criar uma proposição que se mostra que não há esse processo, mas há resistência. E a academia é fundamental para isso. E também, penso que esse problema de origem metodológica, que para mim também é muito complicado, porque a mídia quer que nós possamos ver, né? Mas, aí sim, creio que o boletim e as pesquisas apontam a necessidade de uma aproximação dos movimentos e das organizações sociais para checar as informações, para combinar, para conferir se são essas, se há mais informações, porque se tem algo concreto que podemos, a partir daí, construir mais resistência. Bueno, entonces, yo quería colocar que o boletim traz elementos que mostram as questões estruturais da questão central da propriedade da terra, as questões da questão agrária, a existência de uma questão agrária no campo, e não há um consenso, na academia não há um consenso de que se existe uma questão, né? Então é necessário reafirmar isso, né? Então, portanto, eu creio que, para finalizar, que além do que pude observar em boletim, é necessário manter a existência da frequência desse tipo de informação, como boletim, e também o mantenimento e a consolidação de vários grupos que se têm uma perspectiva crítica e potencializar também as articulações entre os movimentos, organizações sociais, da academia, para que possamos ter um retrato do campo, tanto em Uruguai como em todo o mundo. Então, é um pouco disso que eu traria para como alguns comentários. Graças. Olha, professor.